Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema O que é alienação? Alienação é um conceito complexo que tem sido objeto de discussão e debate em diversas áreas do conhecimento, incluindo a filosofia, sociologia, psicologia, política, economia e literatura. A ideia básica da alienação é a sensação de desconexão ou separação de si mesmo, dos outros ou do mundo ao redor. Nesse vídeo, vamos explorar os diferentes aspectos da alienação e como esse fenômeno pode afetar indivíduos, grupos e sociedades. A origem da palavra alienação remonta ao latim alienus, que significa estranho ou não familiar. Na filosofia, alienação é muitas vezes associada ao pensamento de Hegel e Marx. Para Hegel, a alienação se refere a um processo pelo qual o indivíduo se afasta de si mesmo e de sua essência e se torna subjugado a uma entidade externa, como um Estado ou instituição. Para Marx, a alienação é resultado do sistema capitalista, em que os trabalhadores se sentem desconectados de seu trabalho, de sua produtividade e de sua própria humanidade. Na sociologia, a alienação é vista como uma experiência comum em sociedades modernas, em que os indivíduos são isolados uns dos outros e das forças sociais e políticas que governam suas vidas. A teoria da alienação de Marx descreve 4 formas de alienação. A alienação do trabalho, em que os trabalhadores são separados de seu produto. A alienação no processo de trabalho, em que os trabalhadores são subjugados a uma máquina. A alienação uns dos outros, em que os trabalhadores competem uns com os outros. E a alienação do gênero humano, em que a natureza humana é vista como um objeto a ser explorado. Aqui estão 5 exemplos de alienação no trabalho atualmente. Trabalho repetitivo, quando o trabalhador é forçado a realizar a mesma tarefa repetidamente, sem nenhum envolvimento em decisões e sem uma visão geral do processo produtivo. Falta de autonomia, quando o trabalhador é obrigado a seguir procedimentos sem poder questionar a lógica do processo ou tomar decisões significativas, resultando em desmotivação e baixa autoestima. Ambiente de trabalho impessoal, quando o trabalhador não é tratado como ser humano, mas sim como um mero recurso produtivo, sem reconhecimento e sem um ambiente de trabalho agradável e saudável. Carga excessiva de trabalho, quando o trabalhador é obrigado a realizar tarefas além da sua capacidade física e mental, resultando em estresse, fadiga e esgotamento. Falta de propósito, quando o trabalhador não encontra significado no que faz, sem entender como suas tarefas contribuem para um objetivo maior e comum, levando a uma sensação de vazio e desânimo. Por exemplo, um funcionário de uma linha de produção em uma fábrica de automóveis, que passa a maior parte do dia apertando os mesmos parafusos repetidamente, sem ter nenhuma participação no processo de criação do produto ou qualquer controle sobre as decisões do trabalho. O funcionário pode se sentir desmotivado, sem propósito e com a sensação de falta de controle sobre o trabalho, o que pode levar a um baixo desempenho, falta de criatividade e aumento de estresse no trabalho. Na psicologia, a alienação é vista como um processo pelo qual o indivíduo se sente deslocado de si mesmo, dos outros e do mundo que o cerca. A teoria da personalidade de Erik Erikson descreve a alienação como uma fase de desenvolvimento em que o indivíduo se sente isolado e distante dos outros. A teoria da alienação de Erich Fromm enfatiza a necessidade do indivíduo de encontrar um senso de conexão com os outros e com o mundo, a fim de evitar a depressão e a alienação e alcançar assim a felicidade. Na política, a alienação é muitas vezes vista como uma condição em que os cidadãos se sentem impotentes e desinteressados nas decisões que afetam suas vidas. A teoria da democracia participativa enfatiza a necessidade de envolver os cidadãos no processo de tomada de decisão, a fim de evitar a alienação política e promover a participação cívica. Na economia, a alienação é vista como resultado do sistema capitalista, em que os trabalhadores são tratados como uma mercadoria e são separados de seu produto e de sua própria humanidade. A teoria marxista da alienação do trabalho argumenta que o trabalho é uma parte fundamental da vida humana e que a alienação do trabalho pode levar à falta de propósito e significado na vida.
Para Jean-Paul Sartre, a alienação é um conceito central em sua filosofia existencialista. Ele acreditava que a alienação surge quando o indivíduo se vê como um objeto, ou um objeto de visão para o outro, em vez de ser um sujeito ativo e livre em sua própria vida. Sartre argumentava que a alienação se manifesta em várias formas na vida cotidiana. Por exemplo, ele afirmava que a experiência de ser observado por outra pessoa pode levar a uma sensação de estranhamento e desconexão com si mesmo. Quando o indivíduo é visto apenas como objeto, ele perde a capacidade de ser visto como um sujeito ativo, capaz de tomar decisões e moldar sua própria vida. Além disso, Sartre via a alienação como resultado da sociedade capitalista e o papel que o trabalho desempenha nessa sociedade. Ele argumenta que a divisão do trabalho, que é uma característica fundamental do sistema capitalista, leva a uma separação entre o trabalhador e o produto de seu trabalho. O trabalhador é reduzido a um objeto em um processo de produção em massa, perdendo sua identidade como sujeito ativo e consciente. Sartre acreditava que a superação da alienação exigiria que o indivíduo se tornasse consciente de sua própria liberdade e responsabilidade. Ele acreditava que ao se tornar consciente de sua própria liberdade, o indivíduo poderia transcender sua condição de objeto e se tornar um sujeito ativo em sua própria vida. A autenticidade, que envolve a aceitação da responsabilidade por suas próprias escolhas e ações, é fundamental para a superação da alienação. Marilena Chauí é uma filósofa brasileira que dedicou parte da sua obra à discussão da alienação. Em sua visão, a alienação é um fenômeno que afeta o indivíduo em vários aspectos, incluindo em sua relação com o trabalho, a cultura e a sociedade como um todo. Chauí argumenta que a alienação é uma consequência direta do modo de produção capitalista, que transforma o trabalho em uma mercadoria e reduz o trabalhador a uma mera peça do processo produtivo. O trabalhador perde a sua autonomia e liberdade ao ser submetido às condições impostas pelo processo de produção, que é regido pela busca do lucro e da acumulação de capital. Além disso, vê a alienação como um fenômeno que afeta a relação do indivíduo com a cultura e a sociedade. Ela argumenta que a cultura e a sociedade capitalista promovem a homogeneização e a padronização das formas de vida, impedindo o desenvolvimento da individualidade e da diversidade. Isso leva a uma sensação de estranhamento e desconexão com o mundo e com os outros. Em sua obra, Chauí destaca a importância da conscientização como forma de superar a alienação. Ela argumenta que a conscientização é um processo crítico e reflexivo que permitem ao indivíduo se tornar consciente das estruturas sociais que o alienam e, a partir disso, buscar novas formas de vida, de relações sociais que promovam a liberdade e a autonomia. Em resumo, a alienação é um fenômeno complexo que afeta indivíduos, grupos e sociedades de diferentes maneiras. Seu estudo e compreensão são essenciais para o desenvolvimento de políticas e estratégias que promovam a conexão, a participação e a autodeterminação dos indivíduos e grupos. Além disso, a compreensão da alienação pode ajudar a identificar e combater sistemas e estruturas que contribuem para a exploração e a desumanização das pessoas. É importante ressaltar que a alienação não é um fenômeno exclusivo de sociedades capitalistas ou modernas. Ela pode ser encontrada em diferentes culturas e épocas, e suas manifestações podem variar de acordo com o contexto social e histórico. No entanto, a análise da alienação sobre diferentes perspectivas pode ajudar a identificar padrões e estruturas que contribuem para a experiência da alienação, bem como possíveis soluções e alternativas para lidar com esse fenômeno. Em conclusão, a alienação é um fenômeno complexo e multifacetado e pode afetar negativamente a vida dos indivíduos, grupos e sociedades. Sua compreensão e análise são essenciais para o desenvolvimento de políticas e estratégias que promovam a conexão, a participação e a autodeterminação dos indivíduos e grupos. A superação da alienação requer um compromisso com a construção de sociedades mais justas, igualitárias e participativas, em que as pessoas possam encontrar significado e propósito em suas vidas e sentir que está conectado com os outros e com o mundo. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!